Boa tarde, meu povo do quinto ano. Olha, já trocando as turmas do quinto ano. Hoje, na nossa aula de história, vamos falar sobre a família real no Brasil. Já passamos aí das invasões francesas e holandesas, falamos da cana-de-açúcar, do café, e agora nós vamos falar sobre a família real no Brasil, tá bom? Então acompanha aí, pega a sua folhinha e vamos para a nossa história. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte, dominando grande parte da Europa, decretou o bloqueio continental, proibindo que os países da Europa continental fizessem comércio com os ingleses. Então, Napoleão Bonaparte, ele era lá o imperador da França, tá bom? E ele decretou o bloqueio continental. Ele falou: nenhum país da Europa continental pode fazer comércio com os ingleses. Sabe por quê? Porque ele queria destruir a economia da Inglaterra. Viu? Malvado, né? Então aí, ó, ele pretendia prejudicar economicamente a Inglaterra, já que não havia conseguido derrotá-la militarmente. Desculpa. Portugal não obedeceu às ordens de Napoleão e por isso foi invadido pelos soldados franceses. Portugal, ele era amigo da Inglaterra e ele não deixou de fazer comércio com os ingleses. Então, Napoleão ficou muito brabo, muito mesmo. Eu não mandei todos os países da Europa continental não fazerem comércio com a Inglaterra? E os portugueses estão fazendo. O que a gente vai fazer? Vamos invadir Portugal. E eles vão ver só. E foi isso que eles fizeram. Eles invadiram Portugal. Por causa desta invasão, o príncipe regente D. João, que governava Portugal no lugar de sua mãe, a rainha Dona Maria I, que estava doente, resolveu fugir para o Brasil com toda a família real. Eles sabiam que os franceses iam invadir lá Portugal, tá? E aí, vamos pro Brasil, vamos todo mundo pro Brasil, vamos, ficar protegidos lá. D. João e sua família e toda a corte e os funcionários, somando mais de 10.000 pessoas, deixaram Portugal no dia 29 de novembro de 1807, viajando em 16 navios ingleses. Aí os ingleses ajudaram os portugueses. Durante a viagem, um grande temporal separou os navios. Alguns foram diretamente para o Rio de Janeiro, enquanto o navio do príncipe regente ficou na Baía de Todos os Santos, lá em Salvador, no dia 22 de janeiro de 1808. Poucos dias após a chegada na Bahia, D. João decretou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com todas as nações amigas, permitindo assim o comércio entre o Brasil e outros países. Olha, isso foi muito importante para o Brasil. A família real veio para cá e aí decretou abertos os portos brasileiros para fazer comércio com todas as nações amigas. Antes, Brasil só podia fazer comércio com Portugal, mais ninguém. E agora? Agora o Brasil ia abrir os seus portos para todos os países que eram amigos do Brasil. Ó, que coisa mais importante para a nossa economia, não é mesmo? Ó, isso foi um ato de grande importância para o Brasil, porque até aquela época, nosso país só comercializava com Portugal e colônias de Portugal. Só navios portugueses podiam chegar nos nossos portos. D. João permaneceu na Bahia durante um mês, seguindo depois para o Rio de Janeiro, onde foi instalado o governo. Então, já deu para perceber que eles vindo para cá, para o Brasil, já deu um up, né? No Brasil já deu uma melhorada, porque antes só podia fazer comércio com Portugal e as colônias de Portugal. Agora,
pode fazer comércio com todos os países amigos que antes Portugal também fazia, né? Que amigo de Portugal é amigo do Brasil também. O Brasil passou a ser sede do governo português durante 13 anos. Olha, ficaram aqui bastante tempo, né? E a cidade do Rio de Janeiro recebeu grandes benfeitorias. Eles ficaram aqui, o que eles construíram aqui que ficou até hoje pra gente? Criaram o Banco do Brasil, a Academia Militar da Marinha, do Museu e da Biblioteca Nacional, tá? E em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. Ó, então ele deixou de ser uma simples colônia. Agora ele já estava mais importante, né? Deixou de ser uma simples colônia. Com isso, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias, tá? Porque ele foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Com a morte de Dona Maria, se lembra que ela estava doente? Em 1816, D. João foi coroado rei, com o título de D. João VI, mas permaneceu ainda no Brasil. Em 1821, teve que deixar o Brasil para voltar para Portugal e deixou aqui o seu filho D. Pedro como príncipe regente. Tá bom? Então, nessa história toda, o que a gente pode concluir? Que Napoleão Bonaparte, né? Ele foi invadir Portugal e fez a família real vir para cá fugida e nos beneficiou, né? Criou várias benfeitorias aqui no nosso Brasil. Então, vamos voltar na nossa história. Napoleão Bonaparte, ele era o imperador da França. E aí, ele não gostava de que país? Inglaterra. E queria prejudicar a Inglaterra economicamente. Ele queria destruir a economia da Inglaterra. Aí ele pensou e falou: nenhum país da Europa continental pode fazer comércio com os ingleses. É o bloqueio continental. Só que Portugal, que fazia parte da Europa continental, era amigo da Inglaterra e continuou fazendo comércio com a Inglaterra. Desrespeitou o rei da França? E aí ele invadiu Portugal. Vamos lá invadir? Que história é essa? Não me respeitou? Eu mandei não fazer comércio? E aí quando eles souberam que Bonaparte estava vindo para Portugal, meteram o pé, vão pro Brasil, pegou sua família real, os amigos, os funcionários e trouxe todo mundo para cá. Os ingleses ajudaram, né? Eles deram, né, emprestaram vários navios para todo mundo para cá. Só que no meio do caminho, muita tempestade. E aí os barcos se separaram. Uns vieram para cá direto, mas o do rei lá, do príncipe regente, né, foi parar lá na Baía de Todos os Santos, lá em Salvador. Ficou um tempinho lá, foi isso mesmo? Então, ficou um tempinho lá e depois ele veio para cá, para o Brasil. Chegando no Brasil, ele abriu os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, fazendo assim com que o Brasil pudesse fazer comércio com todos os outros países amigos. Muito importante, né? Nossa economia ia crescer bastante. O Brasil ficou sendo sede de Portugal durante 13 anos. E aqui ele fundou várias coisas importantes que estão aí até hoje. O Banco do Brasil, a Academia Militar e da Marinha, do Museu, né, o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional. Então, até hoje, a gente pode ver essas benfeitorias daquela época, né? O que aconteceu? O Brasil deixou de ser uma simples colônia e foi elevado a Reino Unido de Portugal. E aí, Dona Maria, que estava doente, ela morreu. E aí o seu filho, né, Dom João, foi coroado como um rei
e trocou de nome, foi chamado agora de Dom João VI. Só que ele ainda ficou um pouquinho aqui no Brasil, mas depois teve que voltar lá para Portugal para organizar as coisas, né? Os franceses já tinham ido embora, né? Tanto tempo já tinha se passado. Ele voltou para Portugal. E aí deixou o filho dele aqui, Dom Pedro, como príncipe regente. Mas na época, né, Dom Pedro tinha apenas 5 anos de idade. Sabia? Tinha 5 anos. E aí ele não podia assumir, né? Então o Brasil ficou sendo governado por regências, que foi chamado o período regencial. Então, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Então, essa foi a nossa historinha da família real. A gente não pode esquecer do famoso rei da França e que fez essa bagunça toda aí, tá bom? Napoleão Bonaparte. Ele que decretou o bloqueio continental, tá bom? Ninguém podia fazer comércio com a Inglaterra, tá? Ele tentou destruir a Inglaterra militarmente, né, em guerra, mas não conseguiu. Então ele queria destruir a economia da Inglaterra, por isso que ele fez isso. Então ele queria acabar com a Inglaterra, acabar com a economia da Inglaterra. Só que Portugal era amiguinho da Inglaterra e não obedeceu. E aí, ó, sofreu todas essas consequências que a gente falou, tá bom? Então vou deixar um dever para vocês. A gente vai conversar no Meet, tirar as dúvidas, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês. Revisem, leiam a folhinha, o texto que eu vou deixar para vocês para conseguir fazer o dever rapidinho, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, tchau, tchau!